Por que somos tão reativos nos dias de hoje? Estamos tão focados em estar ocupados que esquecemos de parar e planejar. Quando você se casa, você tem um plano de divórcio, quer você saiba disso ou não. Quando você se casa, 50% dos primeiros casamentos na América terminam em divórcio dentro de 7 anos. Ela não é uma simples advogada, é aquela que as pessoas procuram quando tudo está em risco. Michelle May O'Neill é uma força no direito de família de alto risco, navegando com clareza e força incomparáveis nas tempestades emocionais e legais de divórcios, batalhas de custódia e disputas complexas de ativos. Nos Estados Unidos da América, a duração média de um casamento é de 7 anos. Passar disso significa superar as estatísticas. Antes de se casar, é necessário considerar a contratação de um seguro de casamento e discutir as finanças. Se você não fizer isso, terá problemas desde o início do casamento. Ela é a sócia fundadora da O'Neill Wysocki e sua estratégia afiada e presença no tribunal a tornaram uma voz confiável para os clientes nos momentos mais críticos. Quando os outros hesitam, Michelle se destaca e está apenas no início. Muitas vezes você ouvirá as pessoas dizerem que o dinheiro ou as finanças são uma das maiores quedas de um casamento. Não acredito necessariamente. Acho que isso é resultado de falha na comunicação. Tudo o que temos, tudo o que qualquer um de nós tem, é tempo. Como gastamos nosso tempo é realmente nossa riqueza. Michelle, é uma das minhas citações favoritas que você disse. Eu acho que fala sobre o seu trabalho, tanto na lei de família e tribunal de divórcio, bem como algum do trabalho que você faz com empreendedores e proprietários de empresas que têm que lidar com essas situações de lei de família. Eu estou negociando meu divórcio antes mesmo de me casar. E eu amo essa citação porque ela fala sobre a importância de ser proativo. Então eu acho que isso é apenas uma pequena amostra de como você pensa através vida, negócios, sucesso, situações complicadas. Quando você percebeu pela primeira vez como era importante ser proativo em qualquer coisa na vida? Sem realmente saber que eu estava aprendendo, eu aprendi com meu pai. Meu pai era um empreendedor. Ele era o que hoje chamaríamos de um empreendedor serial. Ele possuía muitos pequenos negócios diferentes. Ele possuía lojas de discos e fitas cassete na época em que tínhamos álbuns de discos e fitas cassete. Ele passou por todas as diferentes versões de músicas nos anos 70 e 80. Ele possuía uma empresa de construção de utilidades subterrâneas. Muitos pequenos negócios diferentes, mas quando eu era jovem, ele faria apresentar diferentes questões de negócios para mim com as quais ele estava lidando. E na época eu pensava que ele realmente queria minha opinião, e talvez ele quisesse. Mas agora eu sei que provavelmente ele estava me educando, me testando, me ensinando a pensar e me ensinando a pensar estrategicamente. Ele não usava a palavra estratégia ou pensamento estratégico, mas estava me ensinando a analisar informações, a pensar em um problema e a pensar não apenas um passo à frente, mas 5 passos adiante para analisar os efeitos em cadeia do que uma decisão seria para como isso afetaria o negócio e como afetaria os funcionários ou os clientes. Ou você sabe o que quer que estivesse acontecendo no negócio para a decisão de longo prazo, não só a curto prazo. E você sabe, foi realmente uma lição de vida para mim que ele me ensinou, eu não sei, desde uma idade muito jovem, na escola primária, ensino fundamental. E foi algo que, você sabe, ambos os meus pais, sendo empreendedores, você sabe, me influenciaram na tomada de decisões, desde, você sabe, decisões sobre namorados, pequenas decisões de dramas de menina, até você... Temos esse problema em nosso negócio, e eles me encorajavam a participar dessa tomada de decisão. Acho que, em primeiro lugar, seu pai é um cara inteligente por te envolver nas discussões de negócios desde cedo. Eu aprecio isso, mas acho que a maioria das pessoas, especialmente na era atual, parece que todos estão sempre reagindo a tudo. E você, A área de especialização é tão diversa, certo? Porque você passou... Estou olhando para o seu tipo de currículo de direito de família, que tem cerca de 175 casos de apelação, 4 argumentos na Suprema Corte.
você já rodou o quarteirão e fez algumas coisas, certo? Mas, apesar disso, você trabalha com muitos líderes empresariais, empreendedores e indivíduos de alto e ultra alto patrimônio líquido, pois são eles que estão buscando compreender melhor suas vidas e relacionamentos. Tanto em relacionamentos quanto em negócios, percebo que uma quantidade considerável de pessoas, não todas, mas algumas, são bastante reativas e não planejam 5 passos à frente. E eu acho que isso torna a vida mais difícil do que precisa ser, seja nos negócios, seja em sua casa, com seus relacionamentos. Por que somos tão reativos? Quando você diz isso, todo mundo vai pensar sim, com certeza. Faz sentido planejar o relacionamento, faz sentido negociar. Quero saber a origem dessa linha. Negociei meu divórcio antes do casamento, o que mostra uma mentalidade estratégica. Mas por que estamos tão reativos atualmente? Sabe, eu acho que estamos apenas muito ocupados. Eu acho que todos nós estamos tão ocupados que estamos focados na próxima coisa ocupada que estamos fazendo. Estamos reagindo à próxima coisa que estamos fazendo. E estamos tão focados em estar ocupados que esquecemos de parar e planejar. E não tiramos tempo para parar e planejar. Seja no seu casamento, seja no seu divórcio, seja no seu, seu ano, sua vida, seu negócio, a vida dos seus filhos, o que você quer para seus filhos a longo prazo, qualquer um desses tópicos. Não tiramos tempo para parar e ter o que tecnicamente chamamos de reunião estratégica, mas não precisamos chamar assim, sabe? Estamos tão ocupados reagindo à vida que não estamos sendo proativos. E eu acho que a minha abordagem, pelo menos, é que estratégia é apenas um tópico sobre o qual não estamos falando o suficiente, sabe? Quando você me pergunta sobre negociar seu divórcio antes de se casar, isso vem do conceito de planejar seu acordo pré-nupcial. E muitas pessoas pensam que acordos pré-nupciais são apenas um tópico tabu. Eles são meio supersticiosas sobre acordos pré-nupciais, que você sabe são muito controversos. E minha reação a isso é que você tem seguro de vida, tem seguro de saúde, tem seguro de carro. Quero dizer, é gentil. É como um seguro de negócios? Você tem negócios? É como um seguro de casamento. Você espera que não precise dele, mas você tem quando se casa, você tem um plano de divórcio, quer saiba disso ou não quando se casa. Isso é a lei de qualquer estado. Se você se divorciar, existe um plano para o seu divórcio. O que você quer dizer com um plano de divórcio? Isso é determinado pela lei estadual. Existem leis que ditam como o seu divórcio vai funcionar. Se você se divorciar, tudo o que um acordo pré-nupcial faz é permitir que você controle como o seu divórcio vai funcionar versus como a lei diz que o seu divórcio vai funcionar. Então, você sabe, isso te dá algum grau de controle sobre isso e você pode negociar isso com antecedência. E se você quiser ter esse tipo de controle, ótimo, bom para você. Se você não quiser e quiser apenas deixar a vida acontecer, então esse é o seu direito e você pode ser reativo a isso ou pode ser proativo a isso. E isso você sabe, isso é ok. Eu tive um mentor uma vez que chamou isso de dança do avestruz. Você sabe o que é avestruz? Nunca ouvi o termo dançar antes, o que é incrível. Porque você não é do Texas. Então, dança do avestruz é quando você enfia a cabeça na areia. Você tem a areia aqui em Miami, então você enfia a cabeça na areia e balança a bunda e chama isso de dança. Então, basicamente, é ignorar a realidade, certo? Então, você pode fazer a dança do avestruz e ignorar a realidade. E a realidade é que no casamento, um primeiro casamento, cerca de 50% dos primeiros casamentos na América terminam em divórcio dentro de 7 anos. Um segundo casamento, cerca de 75% desses terminam em divórcio.
Isso é porque as pessoas já estão habituadas a passar pelo primeiro eu? Quero dizer, são apenas as estatísticas. São... Os números estão subindo ou caindo? As estatísticas dizem que agora esses números estão diminuindo, mas não pelos motivos que você pensa. Não é porque de alguma forma as pessoas estão mais comprometidas com o casamento. Na verdade, é o oposto. É porque os jovens de agora estão realmente menos comprometidos com o casamento. Eles simplesmente não estão se casando. Oh, nossa, isso também não é bom. Não. Eles apenas estão mais desiludidos com o casamento e estão morando juntos, sem se casar. Porque eles viram o que acontece se os pais deles se divorciaram, e tenho certeza que você vê isso porque lida com relacionamentos, mas não consigo imaginar que o ambiente atual das redes sociais, e tenho certeza que OnlyFans e todas essas outras coisas que fazem parecer que a grama é mais verde do outro lado. Tenho certeza que nada disso ajuda também. Bem, isso não ajuda, sabe? Há um movimento afastando-se das crenças religiosas, crenças morais, esse tipo de coisa. Então, sabe, muito do conceito de casamento é baseado em crenças religiosas. Os jovens não estão tão comprometidos com as crenças religiosas e não acreditam nisso. Sabe, eles não necessariamente acreditam na longevidade de um relacionamento. Então, por que se casar se você vai apenas se divorciar? Sabe, então, se aceitarmos a realidade de que as infelizes chances, as estatísticas estão contra você. E a duração média de um casamento nos Estados Unidos da América é de 7 anos. Então, se você passar dos 7 anos, você está vencendo as probabilidades, então você pode precisar de seguro de casamento. E é aí que entra o pré-nupcial. E é aí que entra o pré-nupcial. E então, sabe, se você tiver essas conversas difíceis desde o início, então um advogado de divórcio diria que você provavelmente vai ter, sabe, uma melhor chance de taxa de sucesso a longo prazo. E a maneira como eu vejo isso é, sabe, você pode negociar esse acordo pré-matrimonial, você pode estabelecer as regras que se aplicarão a você. Não estamos falando sobre as crianças. Você pode ler muitos artigos bobos sobre coisas bobas que as pessoas colocam em seus acordos pré-nupciais sobre, sabe, bem, se você ganhar mais de 50 quilos, então, sabe, então eu fico com a custódia das crianças ou coisas bobas assim. Não é disso que estamos falando. Estamos realmente falando sobre como lidar com a propriedade, como lidar, sabe, com a propriedade separada, a propriedade que reunimos juntos, sabe, pensão alimentícia. Se você está em um estado que tem isso, esses tipos de coisas, estamos lidando com dinheiro. É exatamente disso que se trata. E a ideia é, vamos falar sobre o dinheiro com antecedência e então vamos colocá-lo em uma gaveta e seguir em frente com nossa vida e esperamos nunca precisar dele. Mas se chegarmos a este ponto em que precisamos dele, já resolvemos isso. E então esperamos que não precisaremos dos advogados e não teremos que brigar por isso. Já teremos tido a discussão sobre como vamos dividir o dinheiro, a propriedade, os ativos e as dívidas. Sabe, eu fico curioso porque as pessoas são tão hesitantes sobre pré-nupciais. Acho que parece que não há fé suficiente no relacionamento. Isso é geralmente o que as pessoas dizem quando o parceiro propõe fazer um acordo pré-nupcial? Eu acho que apenas parece ruim sempre que, ruim é uma palavra de advogado, certo? Eu acho que apenas parece ruim sempre que você está apaixonada e vai se casar. Eu acho que você tem corações nos seus olhos e está toda sentimental. Você é a sua emoção e é muito fácil sentir que o casamento é todo sobre a emoção. E eu acho que as pessoas falham nesse momento. Em entender que o casamento não é apenas uma emoção. É um negócio que, você sabe, no casamento é ótimo e os sentimentos são ótimos. E sim, é uma emoção e a emoção é muito importante para um casamento, mas o casamento também é um negócio. E o aspecto comercial do casamento, o aspecto de parceria do casamento não pode ser subestimado.
O aspecto de parceria, o aspecto comercial, a gestão do negócio do casamento, isso não pode ser subestimado. E isso realmente é algo que precisa ser tratado antes de se casar. Você precisa falar sobre a parte do dinheiro, porque se não fizer isso e, sabe, se casar e então, de repente, depois de casado, descobre que um cônjuge quer morar no campo e criar galinhas. E o outro cônjuge quer morar em um arranha-céu em Miami e construir grandes negócios e, eventualmente, possuir aviões. Quer dizer, são duas vidas muito diferentes e dois aspectos monetários muito diferentes, certo? Então você tem um problema. É necessário conversar sobre esses assuntos desde o início do casamento para evitar problemas futuros. E você sabe resolver esse aspecto comercial e resolver seu acordo pré-nupcial. Você sabe que leva a essas conversas. Estou curioso, você trabalha com um monte de empreendedores de alto valor líquido, ultra alto valor líquido. Empreendedores parecem ser mais estratégicos que a média, pois sem isso, acredito que não é possível ter sucesso como empreendedor. É necessário ser estratégico em algum ponto para que o negócio perdure, a menos que haja muita sorte envolvida. Você acha que os empreendedores dedicam o mesmo cuidado e atenção aos seus relacionamentos pessoais quanto aos seus negócios, ou não há correlação? Sabe, eu acho que todo mundo cai na armadilha de abordar os relacionamentos com o coração e não tanto com a cabeça. Eu gostaria que as pessoas abordassem os relacionamentos de forma mais estratégica. Mas eu acho que, em geral, seja nos negócios ou francamente, litígios ou relacionamentos, eu acho que a estratégia é uma área que todos nós poderíamos usar um pouco mais em nossas vidas. Mas essa é a minha abordagem para o mundo, não necessariamente a de todos os outros. Quero falar sobre como os relacionamentos podem impactar o seu negócio. Acho que isso é muito importante. Mas apenas em termos de tocar neste tópico, apenas mais algumas perguntas. Quais são os maiores erros financeiros que você vê os casais cometendo quando entram em um relacionamento ou casamento? Quer dizer, eu acho que não estar na mesma página um com o outro sobre seus objetivos financeiros é um dos maiores erros. Sabe, você sempre vai ter um parceiro que é gastador, um parceiro que é poupador, sabe? E isso é meio natural. Mas eu acho que você precisa ter um acordo sobre metas financeiras. Você precisa ter um acordo sobre para onde estamos indo. E ter essas reuniões de casamento, tendo, você sabe, a comunhão do que nós objetivos são, você sabe se queremos economizar para fazer uma grande viagem ou queremos economizar para comprar uma grande casa, ou você sabe quais são os objetivos que estamos tentando alcançar? Você sabe, nós queremos que nossos filhos estejam nesta escola particular, ou queremos educá-los em casa, ou você sabe quais são esses objetivos, e todos esses tipos de objetivos têm resultados financeiros para os quais você precisa planejar, e se vocês não estiverem na mesma página, e você sabe que um cônjuge tem um orçamento de gastos muito grande, e o outro cônjuge acha que estamos economizando para alcançar algum objetivo financeiro, então isso vai resultar em desastre. E muitas vezes você ouvirá as pessoas dizerem que o dinheiro ou as finanças são uma das maiores quedas de um casamento, o que eu não acredito necessariamente. Eu acho que é o resultado de uma falta de comunicação. E a comunicação é o ponto de partida para isso. Qual é a sua perspectiva sobre parcerias comerciais entre cônjuges? Você acha que isso é uma boa ideia ou não? Sabe, eu acho que pode ser uma bela ideia. Eu acho que pode se transformar em um negócio muito bem-sucedido, porque quem te conhece melhor? Você. Você elimina o problema com a confiança. Você deveria. Sim. Se você não, você tem problemas maiores. Mas sim, não, quero dizer, eu acho que isso pode tornar um negócio muito bem-sucedido, muito bonito. Porque certo, quer dizer, quem te conhece melhor, quem conhece suas forças, quem conhece suas fraquezas. Quem sabe antes mesmo de você abrir a boca.
Mas você também precisa definir muito claramente os papéis na empresa. E todos precisam ficar em sua faixa, certo? É necessário saber quem é responsável por cada tarefa. Então você também precisa definir esses papéis em casa. E então, você sabe, no escritório, uma pessoa pode estar no comando, talvez o Chief Executive Officer, e outra pessoa pode estar encarregada de algumas funções de trabalho, e todos precisam fazer seus trabalhos, e se alguém não está fazendo o seu trabalho, você precisa ser capaz de se comunicar abertamente sobre isso, sem se envolver emocionalmente. E então, em casa, alguém diferente pode ser o Chief Executive Officer em casa. E todos precisam manter seu papel. Mas, novamente, a comunicação é a chave para isso. É sempre sobre comunicação. É sempre sobre comunicação no final do dia, negócios, vida, relação, tudo sobre comunicar. Então, você teve um belo casamento. Então, você teve um casamento de mais de 18 anos. Estamos indo para o 19. Ok, então, obviamente, você descobriu algumas coisas que deram certo. Você sabe que toda a vida é descobrir, mas tudo se resume à comunicação. Tudo se resume à comunicação. Agora, eu gosto de entender um pouco mais sobre a sua história. E claro, aos 19 anos, você mais uma vez descobriu algo que funcionou, né? Você redigiu seu próprio acordo pré-nupcial, mas então você incluiu uma cláusula de expiração. Explique isso. O que isso significa para alguém que está tentando entender? Apenas explique isso primeiro. Sim, eu mesmo redigi meu acordo pré-nupcial. E claro, ele tinha seu próprio advogado e... Você não o representou? Não, eu não fiz, mas eu redigi nosso próprio acordo pré-nupcial. E ele tinha seu próprio advogado para conversar sobre isso com ele. Mas eu senti que para nós, o que era certo para nós era que depois disso... havia uma expiração de 10 anos. Mas depois de 10 anos... eu senti que isso foi tempo suficiente para sabermos que tínhamos vencido as probabilidades e que, para mim, naquele ponto, sabe, o conceito de que o que era meu, era dele, tudo isso, sabe, deveríamos ter superado isso para que fôssemos ter uma espécie de ideia de que tudo é nosso, sabe? Então, e realmente, uma vez que superamos esses 10 anos, nem conseguíamos lembrar onde estava o acordo pré-nupcial. As coisas mudam muito durante o casamento. E eu estou curioso, isso pode ser bom e ruim, porque você pode estabelecer um acordo pré-nupcial e depois avançar 10, 15, 20 anos. As situações mudaram e pode não ser. Acho que não vou trazer pessoas para este podcast que não fazem parte dele. Não importa. Eu conheço casais famosos onde o pré-nupcial que foi assinado no início não refletia realmente a situação que era a realidade anos depois. Certo. E isso pode ser um dos problemas com um pré-nupcial, sabe? Você pode ter esses ativos que você está identificando como propriedade separada ou, sabe, que existem no momento do casamento. E então, a vida acontece e as coisas meio que seguem em frente e depois nada parece o mesmo depois de um tempo. E então, ou você tem que atualizá-lo, o que pode criar estresse no casamento ou ressentimentos, ou você apenas tem que lidar com isso e descobrir mais tarde, o que realmente não ajuda em nada, sabe? Então, sim, quero dizer, para mim, pessoalmente, foi assim que parecia, sabe? Conforme as coisas avançavam, então nada parecia o mesmo. NetSuite é um parceiro de sucesso. Quanto ao futuro dos negócios, pergunte a 9 especialistas e obterá 10 respostas diferentes. Mercado oscilando, taxas subindo e descendo. Eu só queria que alguém inventasse uma bola de cristal. Até o momento, mais de 41 mil negócios protegeram seu futuro com o NetSuite da Oracle, o ERP na nuvem número 1, que integra contabilidade, gestão financeira, inventário e recursos humanos em uma única plataforma dinâmica. Com insights em tempo real e previsões, você está olhando para o futuro com dados acionáveis. Ao fechar os livros em dias, não semanas, você gasta menos tempo olhando para trás e mais tempo focado no futuro. Se eu precisasse deste produto, é isso que eu usaria. Independentemente do faturamento da sua empresa, o NetSuite auxilia a enfrentar desafios imediatos e aproveitar grandes oportunidades. Aproveite e baixe gratuitamente o guia do Chief Financial Officer para inteligência artificial e aprendizado de máquina. Isso é netsuite.com/Scott Clary. Indeed é um parceiro de histórias de sucesso.
Agora, digamos que você acabou de perceber que sua empresa precisa contratar alguém rapidamente. Como você pode encontrar candidatos incríveis rapidamente? É fácil. Basta usar o Indeed. Para contratar, o Indeed é tudo o que você precisa. Não perca tempo tentando divulgar suas vagas em outros sites de emprego. Indeed Vagas Patrocinadas ajuda você a se destacar e contratar rapidamente. Com vagas patrocinadas, sua postagem vai para o topo da página, alcançando mais rapidamente os candidatos desejados. Segundo dados do Indeed, vagas patrocinadas postadas diretamente no Indeed têm 45% mais inscrições do que vagas não patrocinadas, fazendo uma grande diferença. Com as vagas patrocinadas do Indeed, não há assinatura mensal ou contratos longos, você paga apenas pelos resultados. Não precisa mais esperar. Agilize suas contratações com o Indeed e os ouvintes ganharão um crédito de 75 vagas patrocinadas para destacar suas vagas. Visite Indeed.com/Clary e apoie nosso programa informando que ouviu sobre o Indeed neste podcast. Indeed.com/Clary. Termos e condições aplicáveis. Contratando, Indeed é o suficiente. E então, qual é o problema em não ter nada e um divórcio acontece e ambas as pessoas têm contribuído e ambas compraram? É quando os advogados se envolvem e é quando fica caro e feio. Então qual é o resultado quando há todos esses recursos compartilhados e não há um plano em vigor? Bem, quero dizer, apenas você sabe, a realidade é que todos têm um acordo pré-nupcial, quer você saiba ou não. Porque se você não tem um acordo pré-nupcial, você tem a lei existente do estado em que acaba se divorciando, porque a lei tem algum plano para o seu divórcio. Você simplesmente não sabe qual é a lei. Então, você sabe, quando você se divorcia, a lei diz como seus bens serão divididos. O problema é que, então, você pode brigar sobre como a lei vai se aplicar a seus bens e como a lei vai dividir tudo. E, às vezes, a lei pode ser um pouco complexa quanto ao que isso significa. E você sabe, vamos dividir esse bem ou quanto vale, ou, sabe, tenho direito a algumas reivindicações de reembolso, ou, sabe, e diferentes estados têm leis diferentes sobre como isso se aplica, e alguns estados têm pensão alimentícia, sabe, né? Estamos na Flórida, a Flórida tem uma cláusula de pensão alimentícia pesada. No Texas, quase não há pensão alimentícia. Existe uma lei de pensão alimentícia muito limitada que raramente é aplicada. Argumentar onde se divorciar é parte da estratégia. Sim. Recebo muitas ligações de homens da Flórida com obrigações pesadas de pensão alimentícia que querem se mudar para o Texas para tentar se livrar delas. E eu tenho que dizer a eles, lamento, você morava na Flórida quando se divorciou. Não há como escapar disso, sabe? Então, novamente, talvez seja uma discussão de estratégia que deveríamos ter tido antes, negociando antes de se casar. O Texas é um bom lugar para viver se você tem certas situações. Isso é engraçado. É muito engraçado. E então, a outra coisa com a qual você lida, e tenho certeza que você ouve muito, é a falácia do plano, onde as mulheres não acham que precisam de um acordo pré-nupcial, porque simplesmente assumem que são. O que exatamente isso significa? Bem, o que eu digo às mulheres é que o homem não pode ser o plano. O homem não é o plano. O que eu digo às mulheres é que elas precisam, sabe, ter sua própria estratégia para ganhar dinheiro e não se casar por dinheiro. Porque se o casamento médio dura 7 anos, então o que vai acontecer é se você se casar por dinheiro, o homem com o dinheiro eventualmente vai te deixar. E se casar com alguém mais jovem, mais bonita, mais doce, porque nós mulheres, nós envelhecemos, nós não conseguimos apertar um botão de pausa e permanecer jovens para sempre. Então, eu tento dizer às mulheres, especialmente às jovens, que algumas delas pensam que vão apenas ser bonitas e magras e em forma e encontrar um marido rico, que isso pode não ser uma estratégia muito boa a longo prazo. Então, eu incentivo as jovens a obterem uma educação e terem um plano B para isso, porque um homem não é o plano. Além disso, quero dizer, estou supondo que se elas apenas pensam que vão se casar e receber um pagamento é tão simples assim.
Como se uma mulher se casasse com um homem e, sabe, um ano depois ele quisesse se divorciar, ele não dá a ela metade de tudo que ele já fez. Não, porque qualquer coisa que eu diga, em qualquer estado, não importa qual estado, qualquer um dos estados, tudo o que ele tinha antes do casamento pertencia a ele. Então, no melhor dos casos, ela pode ter direito a uma parte do que aconteceu durante o casamento, mas é só isso. E sim, quero dizer, você sabe, existem algumas mulheres que tiveram algum tipo de ganho inesperado de um casamento de curto prazo por se casarem com um homem rico, mas isso é raro. Então sim, quero dizer, isso simplesmente não é um bom plano. Nem toda mulher será uma Mackenzie Bezos. Certo. E você sabe, na maioria das vezes, esses homens ricos vão ter advogados muito inteligentes que vão dizer a eles para fazerem bons acordos pré-nupciais. O estilo de vida durante o casamento pode ser muito bom, mas sempre que você sabe algo acontece e o casamento vai mal, você sabe, o resultado final vai ser que, infelizmente, as mulheres vão se encontrar com um estilo de vida muito diferente depois que o divórcio terminar. Me conte uma história de um dos casos mais ridículos, sem citar nomes ou soltar quaisquer detalhes, apenas algo que destacaria a importância de tudo que você está falando. Se você não fizer isso, isso é o que poderia acontecer. Sim, você sabe, eu vi casos onde, você sabe, provavelmente os casos mais graves de ativos ocultos são você sabe, casos de super alta renda líquida, onde há ativos no exterior porque eles estão, você sabe, agora o governo está ficando mais esperto, mas existem maneiras de esconder ativos no exterior onde é difícil rastrear. O que eu digo, principalmente para mulheres que pensam, eu sei que ele está escondendo bens. Bem, se ele está escondendo-os da declaração de imposto e do Internal Revenue Service, eu não tenho maior poder do que o Internal Revenue Service, sabe? Eu não sou uma melhor detetive do que o Internal Revenue Service. Então, sabe, se ele não está declarando isso nos impostos, provavelmente eu também não vou conseguir encontrar, sabe? Então, sabe, a menos que você tenha muitos recursos para me pagar para, sabe, ir para, sabe, Liechtenstein ou Bahamas ou algo assim, para ir e investigar, quero dizer, eu também não vou conseguir encontrar. Sabe, 10, 20 anos atrás, havia algumas coisas que você poderia fazer na internet para encontrar ativos, mas sabe, desde 9, muitos desses foram fechados. E Atualmente, com toda a tecnologia disponível, é mais desafiador encontrar ativos ocultos em 2020. Isso parece contraditório. sim, é mais difícil, de fato. Antes você podia fazer um pouco mais de investigação na internet, mas com muita segurança na internet agora, na verdade, é mais difícil encontrar coisas. Sim, quero dizer, você sabe, os registros públicos estão mais disponíveis agora, mas você não consegue encontrar, sabe, muitas informações pessoais que não são realmente de registro público. Então, sim, então é um pouco mais difícil agora. Faz sentido. E me diga, então, se você acabar deixando alguém para os empreendedores, se eles são coproprietários de um negócio, existem coisas que eles deveriam estar pensando em relação ao seu negócio, porque não seria o caso de o cônjuge receber parte de um negócio e agora eles estão sentados na tabela de capital de um negócio. Se o negócio é possuído antes do casamento, geralmente não. Mas muitas vezes o que vemos é por exemplo, se o negócio é possuído antes do casamento, então há um casamento e então talvez haja alguma mudança na lei fiscal. E o contador diz que por causa dessa mudança na lei fiscal, eu recomendo que você mude sua estrutura de entidade deste tipo de entidade para este tipo de entidade. Ok. E eles mudam o tipo de entidade durante o casamento. Então isso seria se você passasse de uma sociedade de responsabilidade limitada para uma C-Corp, algo assim. Muda a caracterização de propriedade separada para propriedade comunitária. Então, de repente, é parcialmente dela. Isso é loucura. Aham. E eu quero dizer, literalmente, eu vejo isso o tempo todo. E o contador não entende a lei de propriedade conjugal.
E o contador basicamente criou uma situação onde a esposa tem direito ao negócio que o cara começou 20 anos atrás. E agora os parceiros dele são parceiros da esposa. Ela tem ações na empresa e pode votar. Certo. Certo. E então, você sabe, o que eu desejava naquele momento era que alguém tivesse me ligado ao longo do caminho e dito: Ei, Michele, o que você acha disso? Fale-me sobre algumas das coisas que as pessoas não fazem bem em termos de estratégia para o seu negócio, o seu crescimento. Dê-me um resumo de quando alguém vem até você. Você começa a olhar por trás do véu e a ver tudo o que está acontecendo. Quais são algumas coisas que você gostaria que mais de seus clientes empreendedores prestassem atenção? Sim, sabe, acho que a primeira coisa que vem à mente é que as pessoas tendem a ser apenas reativas. Sabe, em qualquer momento que você está nos negócios, você está sempre se movendo rápido. Ou seja, você espera que esteja, pois tem muitos negócios e está esperançosamente obtendo sucesso ou buscando isso, movendo-se rapidamente e sendo reativo. E isso apenas cria uma situação em que você não consegue ser, sabe, planejador ou proativo. Sim. Então, sabe, o que eu encorajo as pessoas a fazerem é apenas respirar e pensar 5 passos à frente. Sabe, eu chamo isso de pensar no quinto movimento, sabe? Pense em respirar. Chamo isso de praticar a pausa, digo isso aos meus advogados. Eu digo isso para meus clientes emocionais durante o divórcio. Eu digo isso para os proprietários dos meus negócios. Sabe, apenas respire, pratique a pausa, sabe? Não reaja por emoção. Pratique a pausa, organize seus pensamentos e reaja com lógica. E então a quinta jogada pensando, sabe, na próxima jogada, certo? E então pense sobre o efeito cascata. Pense sobre como será o contra-ataque. E então pense sobre qual será o efeito a longo prazo. E então pense, vamos ganhar a guerra, não a batalha, certo? Qual é o objetivo final? Não ganhar a batalha. E então isso é uma estratégia de litígio. Isso é uma estratégia de sala de reuniões. Isso é uma estratégia de sala de estar. Sabe, qual é o seu objetivo final, não qual é o objetivo de curto prazo. E então isso, na minha mente, eu chamo isso de estratégia do quinto movimento. Eu adoro isso. Eu ia dizer, eu acho que a maioria das pessoas acha que são mais estratégicos do que realmente são, porque no segundo em que você recebe um e-mail que te irrita, você pensa imediatamente, preciso resolver isso agora. Sabe, você tem um funcionário que estragou alguma coisa. Qualquer coisa que aconteça, acontece o tempo todo e você simplesmente pula para a solução e isso não serve para ninguém. Eu acho que nossos celulares agravaram esse problema. Não quero dizer pior, pior é a palavra certa. Acho que nossos celulares nos tornaram mais reativos, porque podemos receber um e-mail às 9 da noite que pode nos irritar. E eu sei que como advogada isso acontece comigo, eu posso receber um e-mail de volta de um advogado sobre o outro lado do caso pode me irritar às 9 da noite e meus polegares começam a trabalhar. Certo, você tem que ter cuidado e... Eu tenho que me lembrar. Sabe... Coloque o telefone de lado, se afaste, pratique a pausa, pense na resposta estratégica, não na resposta reativa, sabe? A estratégia se aplica a tudo nos negócios. Não há nada que você faça que não possa pausar, refletir e pensar 5 jogadas à frente. Pela minha experiência pessoal, acho que os empreendedores mais perdem por não serem estratégicos sobre onde eles querem construir seus negócios, que tipo de resultado e marcos de receita desejam e até que ponto pretendem expandir. Eu acho que eles não são estratégicos. Financeiro, estrutura, legal e saída. Eu acho que eles simplesmente se jogam nas vendas, marketing e tudo mais. Bem, descobrirei eventualmente. Então você sente isso de alguma forma? Sim, eu acho em geral, é que eles não sabem qual é o objetivo deles. Eles não sabem qual é o alvo deles, eles não sabem para onde estão indo, sabe? Se você não sabe para onde está indo, como você sabe quando chega lá, sabe? E certo, quero dizer, você simplesmente se joga em vendas
ou marketing. Quero dizer, sempre podemos debater se vendas ou marketing é mais importante, mas eu diria que, independentemente de vendas ou marketing ser mais importante, o que eu diria é que conhecer seu objetivo e ter uma estratégia de como chegar lá é mais importante. E, certo, quero dizer, eu acho que quando os empreendedores estão no meio disso, sabe, eles estão apenas sendo reativos, em vez de ter um plano. E, sabe, ter um plano para o marketing, ter um plano para essa estratégia e quero dizer, você pode chamar de plano de saída. Talvez não seja uma saída, quero dizer. Talvez seja um estilo de vida que você passe para seus filhos. Certo. Talvez o objetivo final deles seja, neste momento, ter dinheiro suficiente para comprar um avião e não precisar sentar ao lado de uma criança resfriada, sabe? É que isso parece realmente incrível. Eu sei, né? Sim, isso parece incrível. Realmente, eu entendo, certo? Quando você pensa em definir algo como sua estrela do norte como empreendedor, ou até mesmo como uma estrela do norte na vida, porque há tantas semelhanças entre todas as lições para o empreendedorismo, todas as lições para relacionamentos, todas as lições para objetivos de saúde e bem-estar. Elas são praticamente iguais, sem muita diferença. De fato, não existe, afinal, são todos relacionamentos, não é mesmo? Quer dizer, podemos dizer que negócios são diferentes de casamento, e eu quero dizer, mas sou eu. Ok. Quer dizer, talvez, mas realmente é tudo sobre construir relacionamentos e você... Sabe, nutrindo. Esses relacionamentos, quer dizer, seja de empresa para empresa ou de pessoa para pessoa, sabe, é realmente tudo sobre, construir o relacionamento e ter a confiança. E não há tanta diferença, e você mencionou os objetivos de saúde. Quero dizer, você sabe, uma das lições que eu ensino, seja para meus clientes empreendedores, seja para meus clientes em divórcio, ou seja para os jovens advogados que eu oriento, uma das lições que eu ensino é: defina seu grande objetivo e então foque nas pequenas coisas. E o exemplo que eu uso sobre isso é que eu nunca fui uma atleta em toda a minha vida. Mas houve um ponto na vida em que eu decidi que eu seria um atleta, tomei uma decisão. Eu vou mudar minha vida e vou ser um atleta. Estabeleci a meta de correr uma meia maratona. E você sabe, você não corre uma meia maratona dando um grande salto da linha de partida para a linha de chegada. Não é um salto gigante, certo? Então são um monte de pequenos passos. E alguns desses passos você tem seu pico de corrida e você se sente fácil e parece que está correndo no vento. E então você chega a cerca de 7 milhas e é doloroso, dói, sabe? E a meia maratona que fiz foi em terra e estava empoeirada e você sente como se tivesse areia na boca. E então cheguei à 10ª milha e desisti. Havia um banco, eu me sentei. E eu estava tipo, eu desisto, eu estou machucada, meus pés doem, estou cansada, está quente. Era no Texas. Parece um dia miserável. Estava miserável, estava com sede, estava com fome, eu estava tipo, o que diabos eu estava pensando? Eu não sou uma atleta, eu não sei o que eu estava pensando, não havia nada de divertido nisso e eu desisti. E então veio minha treinadora, ela estava atrás de mim e ela perguntou: o que você está fazendo sentada agora? Eu desisti e ela disse: bem, ok. Mas você sabe que seu carro está lá na linha de chegada, então eventualmente você vai ter que ir, o Uber não vai te buscar. Aqui embaixo você não pode chamar um Uber, você vai ter que eventualmente se levantar. Ela disse então, tudo que você tem que fazer é se levantar e tudo que você tem que fazer neste momento é colocar um pé na frente e depois outro pé na frente. E então, eventualmente me levantei e coloquei um pé na frente do outro e dei um pequeno passo e depois outro pequeno passo e eventualmente cheguei à linha de chegada e não fui a última. Você sabe que você não alcança o grande objetivo. Em um salto, você o alcança rapidamente. E esses pequenos passos, alguns deles são dolorosos, alguns são ótimos e alguns são entorpecidos, sabe? Mas todos são pequenos passos e eles não se sentem bem. E todos são passos distintos.
Então você tem sua estrela do norte, seu objetivo final e a estratégia para alcançá-lo, pois não pode ter uma estratégia sem um objetivo final. É impossível porque você nem sabe para onde está indo, então você toma todas essas diferentes versões de passos. Amo essa analogia, mas esse é o meu ponto. O mesmo princípio se aplica nos negócios, relacionamentos, objetivos de fitness e em qualquer outra coisa. Isso mesmo. Certas etapas do relacionamento não serão divertidas. Isso mesmo. O casamento não é tudo isso, não são só corações nos seus olhos que estão todos saltando. Tipo, você sabe... Fase de lua de mel após um período de tempo. Não, quero dizer, um casamento é a mesma coisa que essa maratona. Como haverá momentos em seu casamento em que você vai se sentar e dizer que desiste, como se estivesse farto de você, estou farto de você, estou farto de você, estou farto, não quero ouvir mais uma palavra sua, sabe? Mas então você se levanta e coloca um pé na frente do outro, você se comunica, você fala sobre isso, você lembra porque estão juntos, você lembra seus objetivos, você lembra que tem filhos, seja lá o que for. E você continua seguindo em frente, sabe? O mesmo vale para os negócios. No fim, tudo se resume a relacionamentos. Gostaria de agradecer a Cornbread Hemp por patrocinar o episódio de hoje. As gomas de canabidiol da Cornbread Hemp têm sido uma adição muito positiva ao meu kit de bem-estar. Só uso quando quero relaxar após semanas muito atarefadas, não todos os dias. Mas eles são perfeitos para aqueles momentos em que você quer aliviar a tensão, encontrar seu equilíbrio e realmente se desligar do trabalho. E o que os torna especiais é como o Cornbread os fabrica à mão. Eles só usam uma flor de plantas de cânhamo orgânicas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Essa é a melhor parte. Para experiência mais pura e potente, sem preenchimentos, sem artificialidades, apenas a bondade de espectro completo em deliciosos sabores de melancia, frutas silvestres e pêssego. Eu os guardo no criado mudo para quando preciso de uma ajudinha extra para relaxar. Adoro a transparência deles também. Cada lote é testado por laboratórios terceirizados para garantir a qualidade do produto, e eles têm uma oferta especial para os ouvintes do podcast História de Sucesso. Ouvintes podem economizar 30% no primeiro pedido. Basta ir para cornbreadhemp.com/sucesso e usar o código SUCESSO no checkout. cornbreadhemp.com sucesso. Código SUCESSO para 30% de desconto no primeiro pedido dessas gomas incríveis. A rede de podcasts da HubSpot, parceira do Success Story, oferece outros podcasts que você vai adorar se gosta do Success Story. Um dos meus favoritos é o Digress, apresentado pelo meu amigo Troy Sandage. Cada programa tem menos de 30 minutos. Digress ajuda a eliminar a complexidade, complicações e confusão em seu negócio com estruturas e estratégias para alcançar um verdadeiro sucesso escalável e sustentável. Se você é um empreendedor, precisa ouvir o podcast Digress. É um dos mais úteis para negócios. Confie em mim, faça um favor a si mesmo e ouça o Digress onde quer que você obtenha seus podcasts. Como escolher a estrela do norte, o objetivo certo? Como saber se é o objetivo adequado? As pessoas sempre querem definir objetivos, mas é uma palavra da moda e muitas vezes elas dizem que têm um objetivo sem realmente ter. Comecei um negócio para ganhar dinheiro. Quero me casar com uma pessoa bonita. Para mim, uma mulher bonita é o motivo pelo qual quero me casar. Eu quero ter uma família e estar com alguém que eu amo. Eu quero construir um negócio e quero alcançar tantos milhões de dólares em receita. Não considero esses objetivos suficientemente concretos. Penso que são apenas... São metas que alguém nos disse que deveríamos perseguir, mas nem sequer são nossos próprios objetivos pessoais. Acho que poucas pessoas fazem o trabalho pessoal necessário para descobrir seus próprios objetivos. Antes da estratégia, é necessário descobrir o objetivo ou a estrela do norte para a qual você está se dirigindo. Qual é o seu conselho para alguém descobrir quais são seus verdadeiros objetivos pessoais em qualquer coisa, negócios, vida, casamento, o que for? Acho que você precisa fazer muita introspecção e muito trabalho em si mesmo para saber o que realmente deseja. Certo, porque isso não é você. Você não pode definir um objetivo baseado no que seus pais ou a sociedade dizem que você quer. Sabe, seu objetivo pode ser que você queira ter uma fazenda com 50 cachorros. Esse pode ser o seu objetivo, o que é perfeitamente aceitável. Ou seu objetivo pode ser ter um apartamento de luxo em Miami com um jato particular, o que também é perfeitamente aceitável. Mas você precisa olhar para dentro de si mesmo e saber quais são as suas, coisas pessoais, o que é importante para você.
E só você pode decidir isso por você. Para você, pode ser ter uma situação em que tenha a liberdade e flexibilidade para educar seus filhos em casa. Ou pode ser que você queira ter a flexibilidade para viajar internacionalmente para educar seus filhos pelo mundo. Sabe, é diferente. Todo mundo tem coisas que são importantes para eles e vão parecer diferentes para cada um. Então, você precisa ser emocionalmente astuto o suficiente para olhar introspectivamente e saber o que é importante para você, e não estabelecer esses objetivos com base no que todo mundo acha que é importante. E esses objetivos podem mudar, sabe, com base em diferentes momentos da sua vida. Sabe, agora o objetivo pode ser uma coisa, sabe? Quando você é jovem, esperamos que seja viajar e ver o mundo e ser exposto a muitas coisas diferentes porque você é jovem e pode. Mas quando você chega aos 50 ou 60, os objetivos podem ser diferentes, sabe? E assim, esses objetivos podem mudar com o tempo. Sabe, meu conselho para qualquer pessoa é, sabe, estabeleça grandes objetivos, grandes objetivos. Tipo, não minimize a sua vida. Até eu acho que minimizei demais a minha vida. Sabe, eu olho para trás na minha vida e penso, sabe, cara, eu deveria ter estabelecido metas muito maiores para mim, mesmo sabendo que eu Tenho a sua carreira. Você ainda não terminou. eu sei. Entendo. Ainda não concluí, mas estou definindo metas ambiciosas para mim. Mas eu ainda olho para trás e penso, você sabe, eu ainda poderia ter jogado mais alto. Você sabe, então mesmo quando eu oriento jovens advogadas, você sabe, eu tento encorajá-las que se o objetivo delas não as está atingindo no estômago, então não é grande o suficiente. Se não está te assustando, tipo, quando você define esse objetivo, se você não está absolutamente no banheiro vomitando em si mesma, então não é um objetivo grande o suficiente. Bem, qual é o seu conselho para alguém cujos objetivos continuam se expandindo e talvez o parceiro de negócios ou o parceiro romântico, eles não estão se expandindo com você? Como você lida com isso? A resposta difere um pouco dependendo se é um parceiro de negócios ou romântico. Sabe, é muito mais fácil entrar e sair de parcerias de negócios. Justo. Eu sempre pensei que um parceiro de negócios é como um casamento. Sabe, Já ouvi esse ditado antes e acho que não sei. pelo menos para mim, eu acho que parceiros de negócios são feitos de relacionamentos terrenos. Minha visão pessoal é que parceiros de casamento talvez sejam um pouco mais espirituais. Então, para mim e no meu sistema de crenças, eu acho que é um pouco mais fácil se divorciar de parceiros de negócios. Parceiros de casamento, eu acho que para mim, pelo menos no meu sistema de crenças, são um pouco mais de uma coisa de longo prazo que envolve talvez Deus um pouco mais. Sim, claro, sim. Então, eu acho que o parceiro romântico pode ser uma questão um pouco mais complexa. Entendi, mas tanto em um caso como no outro, como você os acompanha na jornada ou quando você percebe que não pode mais acompanhá-los? E sobre a suposição de que você investirá mais esforço no casamento do que em um sócio ruim, isso é aceitável. Quer dizer, acho que volta para a comunicação. Acredito que quando você supera um sócio de negócios, você simplesmente comunica sobre isso e diz, sabe, acho que estamos seguindo em duas direções diferentes. E, sabe, fui chamada para seguir essa outra direção. E, sabe, acho que estamos apenas indo para dois lugares diferentes. Sempre acho engraçado quando dizem que não conseguem equilibrar relacionamento e negócios. Quando você tem alguém que construiu uma das maiores empresas do mundo, fez isso muito bem, ainda é felizmente casado e fala sobre a importância de sua esposa e seu relacionamento para o seu sucesso. Então essa é uma estratégia, sempre esteja namorando e reserve um tempo para isso. Quais são algumas outras ideias conforme você cresce como pessoa, seus objetivos evoluem e você muda? Supondo que você não esteja mudando para pior, mas para melhor, o que você vê que funciona em termos de manter casais juntos enquanto passa por essa jornada? Sim, olha, é tudo sobre priorização. Quer dizer, essa é a conclusão, é tudo sobre priorização. O equilíbrio na vida é um tópico muito relevante para as pessoas, especialmente para as mulheres. Como você consegue equilibrar tudo e alcançar esse equilíbrio?
E você sabe, o equilíbrio na vida é meio que como um portfólio de ações, sabe? Quando você está no trabalho, esteja 100% no trabalho. Quando você está em casa, esteja 100% em casa. E você simplesmente tem que dividir a vida em compartimentos. Sabe, na sua carteira de ações, você não vai ter 100% de ações de alto risco. Você vai ter um pouco disso e um pouco daquilo. E então, sabe, é assim que a sua vida deveria ser. Não é possível estar no trabalho 100% todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quer dizer, agora, vão haver momentos em que você tem, sabe, uma grande reunião de diretoria chegando, ou algum grande negócio de fusões e aquisições, ou algo grande onde você precisa estar e precisa estar 100% lá, e isso vai tomar muito do seu tempo. Sim. Então você vai ter o compromisso em casa, ou, sabe, o concerto do coral das crianças que tem prioridade, ou a noite de encontro de terça-feira. Isso é prioridade. Você precisa estabelecer seus limites em relação a isso. E isso merece toda a mesma importância que o grande prazo no trabalho. E você simplesmente tem que tratá-lo dessa maneira. E se você não tratar dessa maneira, então eventualmente esse relacionamento falhará ou o relacionamento com seus filhos falhará. Sabe, se você não colocar limites em torno do que é importante para o seu filho, sabe, o jogo de futebol deles, sabe, seja lá o que for, você tem que colocar a mesma importância e os mesmos limites em torno dessa coisa como você faz em torno daquela coisa muito importante no trabalho. E se você não fizer isso, então esse relacionamento falhará e, sabe, e é assim que tem que ser. E tem que ser os baldes, sabe? E tem que ser uma prioridade para você. E tudo que temos, tudo que qualquer um de nós tem é tempo, sabe? Podemos dizer que temos dinheiro. Dinheiro é apenas o barômetro que colocamos aqui na Terra com importância. Mas o que realmente temos é tempo. E como gastamos nosso tempo é realmente nossa riqueza, sabe? É assim que nossos filhos julgam nossa riqueza. É assim que nossos cônjuges julgam nossa riqueza com base no nosso tempo. Todos nós recebemos a mesma quantidade de tempo. Essa é a grande equalização. Então, sabe, o cara que é dono da Netflix, sabe, o morador de rua na esquina, sabe, todos nós, essa é a grande equalização. Todos nós temos a mesma riqueza, pois temos a mesma quantidade de tempo. Beyoncé tem as mesmas 24 horas no dia que você tem, que eu tenho, todos nós somos iguais com as mesmas 24 horas. E esse é o fator equalizador, então, sabe, é como você gasta esse tempo no seu dia, então equalize isso e é assim que você diz o que é importante para você. Esse é um ótimo conselho. Acho que é por isso que gosto quando as pessoas correm riscos cedo na vida, quando são jovens, porque então podem se dar ao luxo de não ter tanto equilíbrio. Eles podem dizer que não estão namorando, não são casados e não têm filhos. Eu posso dedicar 95% de mim ao meu negócio ou à minha carreira, né? Mas o problema é quando essa mentalidade não existe apenas por uma temporada da sua vida, mas existe perpetuamente, e é quando você se mete em problemas, e é quando as pessoas acabam indo te ver porque mantiveram esse desequilíbrio por 30 anos. E as pessoas, a coisa triste sobre divórcio e relacionamentos que se quebram é que a maioria das pessoas coloca tanta energia e esforço em tentar consertar isso por anos antes de chegar ao ponto em que realmente se divorciam, e esses são anos dolorosos, são anos muito, muito dolorosos. Então, eu acho que você está apenas sendo consciente de onde estão suas prioridades, onde está seu tempo. Tudo o que você acabou de dizer é tão, tão importante. Sabe, eu acho que muitas pessoas passam muito mais tempo, sabe, na captura, elas passam Tanto tempo e energia. tentando pegá-lo do que mantê-lo. Por que é assim? Por que é assim? Sim, você sabe, você tem uma ideia. Eu acho que a perseguição é mais divertida, uma vez que você conseguiu, sabe? Não é tão divertido tentar mantê-lo. É quando é mais importante.
Isso, certo? Isso, quero dizer, é quando é mais importante, mas também não é tanto um desafio ou tão divertido, E eu acho que isso também pode ser societal, sabe? Talvez não damos tanta importância ou, sabe, tanta priorização na manutenção. Eu acho que deveríamos, eu acho que, sabe, talvez haja um pouco de decadência moral e ética na sociedade, quero dizer, você vê os números e os dados, eu não acho que seja saudável. E eu acho que fora, sabe, você pode fazer um argumento sobre por que que as pessoas se casam ou não se casam, mas eu acho que ao não se casarem e ao não terem famílias, eu não acho que as pessoas sejam mais realizadas sendo solteiras. Acho que há muita ansiedade e depressão sobre namoro, sobre finanças, sobre custo de vida, sobre como será a minha vida. Então eu não, sabe, né? As pessoas resistem à religião e as pessoas são mais seculares e as pessoas em algumas partes do mundo resistem a isso ou à família nuclear. Mas eu não vejo a saúde mental das pessoas que resistem a isso sendo melhor de forma alguma. Bem, cerca de um ano atrás, o cirurgião-geral divulgou um estudo que disse que pós-pandemia, que estamos mais solitários na América do que nunca estivemos. Isso é triste. Pós-pandemia. Como se estivéssemos saindo, como se não estivéssemos mais na pandemia. Agora estamos mais solitários. E nos encontramos mais solitários do que nunca. E podemos sair e socializar, e você sabe, estar em restaurantes e tudo mais, mas estamos mais solitários do que já estivemos. E porque não estamos, de alguma forma, estamos perdendo a conexão mesmo depois que podemos sair e nos reconectar uns com os outros. E para mim, esse estudo que saiu realmente enfatizou esse ponto de que, de alguma forma, estamos perdendo algo sobre como realmente nos conectar uns com os outros. E isso diz muito sobre amizades, sobre casamentos, sobre, você sabe como dissemos, negócios ou relacionamentos. Quer dizer, apenas sobre como simplesmente se conectar. Quero fazer mais algumas perguntas sobre empreendedorismo, dinheiro, relacionamentos, porque acho que você tem uma visão privilegiada de tudo isso, porque você trabalha em todas essas áreas. Você é a combinação ideal de alguém que lida com tudo isso simultaneamente. Então, estou curioso se você vê e os empreendedores com quem trabalha, eles têm mais sucesso quando estão com um cônjuge ou parceiro, ou têm mais sucesso quando estão solteiros? Você percebe alguma tendência entre esses dois? Acho que depende apenas da qualidade do relacionamento. Sabe, se você está em um relacionamento que está te puxando para baixo, então eu não acho que isso favoreça seu sucesso no mundo dos negócios. Acho que se você está em um relacionamento que está te elevando e bom para você como uma base, então isso te ajuda a crescer no seu negócio, Então, sabe, para mim depende muito. Eu acho que se o seu relacionamento em casa é te deixando para baixo, então você pode estar melhor sem isso. Sabe, seu mundo dos negócios pode ser melhor se você não tivesse isso te deixando para baixo. Então eu vejo muitos dos meus clientes de negócios, sabe? Eles podem ser mais bem-sucedidos após o divórcio porque eles não têm esse peso os puxando para baixo em casa, que então os mantém meio que sobrecarregados no trabalho. E então, após o divórcio, eles estão meio que preparados para se reerguerem depois que se divorciam, sabe? E então, eu tenho outros dos meus clientes de negócios que, após se divorciarem, podem ter, sabe, um novo casamento que é muito bom para eles e os prepara para se reerguerem. Tenho um cliente em mente que se casou novamente após o divórcio e o novo casamento simplesmente colocou vento em suas velas. E ele se elevou incrivelmente em seu novo casamento e teve muito sucesso em seus negócios após o novo casamento. Penso na minha vida como quando fico estressado. Dina é uma incrível metade melhor para mim. E sempre que fico estressado, ela é sempre a que me ajuda a perceber que o problema não é tão grande quanto realmente é. E ela me ajuda a tirar a mente do trabalho e me obriga a desligar às vezes. E eu só posso imaginar porque eu penso demais em tudo. Eu sempre penso demais em tudo.
E se eu não tivesse essa pessoa e eu não a tivesse na minha vida, eu provavelmente seria menos eficaz. Eu provavelmente seria assim, sabe? Essa bagunça de ansiedade e estresse. Então ela é incrível. Mas eu acho que se eu tivesse alguém na minha vida que não fosse tão incrível e fosse discutindo, manipulando, seja lá qual for o comportamento ruim, obviamente o desempenho cairá muito. Eu também não funcionaria, pois sua casa ficaria cheia de trauma. Então sim, para o seu ponto, pode ser uma bênção ou uma maldição. Pode ser a melhor coisa do mundo para impulsionar seu sucesso ou destruir todo o seu negócio se não for cauteloso. Por isso, escolher a pessoa certa é extremamente crucial, é realmente crucial. Quando você pensa em estruturas financeiras, então, para empreendedores que estão construindo um negócio e ganhando mais dinheiro do que o cônjuge, assumindo que não é uma situação de 50 a 50 onde ambos ganham a mesma quantia, uma pessoa está ganhando muito mais do que a outra. Quais são algumas boas práticas financeiras? Eles deveriam ter uma conta bancária conjunta? Eles não deveriam, como você e eles estão no casamento, não estão planejando se divorciar ainda, espero que nunca, mas quais são apenas algumas coisas que funcionaram muito bem para pessoas que talvez não se divorciem? Então, eu acho que minha recomendação é que vocês sempre tenham fundos conjuntos. Acredito que é benéfico para um casamento sempre ter fundos conjuntos. Que quando os casais que eu vi que tem tudo separado, eu acho que isso apenas cria uma mentalidade de separação que não é bom para a união. Então, eu sempre recomendo que vocês tenham fundos conjuntos. Mas eu também sempre recomendo que cada cônjuge tenha a sua própria conta aqui. Vocês podem chamar de dinheiro do fundo ou como quiserem chamar, mas sua própria conta de dinheiro do fundo, que eles podem meio que ter para gastar consigo mesmos, sabe? Que eles podem, sabe, fazer suas próprias coisas com que eles têm o seu próprio, sabe, direito de gastar. Para as mulheres, sempre que aconselho minhas clientes, eu chamo isso de conta de dinheiro para vestidos ou algo assim. Se elas quiserem comprar um novo vestido, podem fazê-lo sem pedir permissão. E você sabe, você poderia chamar isso de fundo para golfe ou algo assim para os homens ou algo do tipo. Sabe, mas eu acho que é importante ter ambos, então, sabe, ter a conta. Que é a conta do casamento sobre a qual você tem reuniões de casamento. Que vocês decidem juntos, sabe? Este é o orçamento, isto é quanto vamos gastar com moradia, isto é, sabe, o que for. E então, cada um de nós tem nossa conta de gastos discricionários. E você pode até ter mais contas do que isso. Talvez você tenha sua conta de viagem. Sabe, vamos reservar essa quantia para viagens, talvez você tenha a conta da escola particular dos filhos. Sabe, vamos ter essa quantia para a escola particular. E você sabe, no orçamento, há um livro chamado Lucro Primeiro, acho que é o nome do livro, e você sabe que isso é meio que aplicado a um sentido de negócio, mas você pode aplicar isso a um casamento, sabe? Onde você tem diferentes baldes para coisas diferentes e aplica isso ao casamento. Mas acho que a coisa mais importante é que você tem um balde, que é o balde ou vários baldes que decidimos juntos como vamos gastar. Mas acho que é importante que cada cônjuge tenha seu próprio pequeno balde, que eles mesmos, sozinhos, podem decidir como vão gastar seu balde. Sim. Mesmo com baldes e contas diferentes, o objetivo é conversar sobre todas as metas financeiras e a alocação do dinheiro. E estou presumindo que a melhor prática é sempre total transparência, sempre sim, e mesmo quando as coisas não estão indo bem nos negócios, presumo que você também defenda que você está contando para seu cônjuge imediatamente, sempre sim. Ok, eu imaginei que você não, porque, sabe, nós sempre falamos sobre ok. E se houver algo que está ruim no casamento, você deve abordar imediatamente, mas sinto que há um empreendedor que não está tendo sucesso nos negócios, há um pouco de vergonha, então sinto que eles talvez escondam isso de seu cônjuge se estiverem nervosos em dizer, porque não querem parecer um fracasso, certo? Então digamos que o negócio não está indo tão bem, ou há um processo, ou qualquer milhão de coisas ruins diferentes que podem acontecer nos negócios.
Quando você não conta para seu cônjuge, só posso imaginar que isso nunca é um bom resultado. Bem, nunca é um bom resultado, mas se você não confia no seu cônjuge com isso, sabe, com essa queda, quero dizer, é exatamente aí que você deveria poder confiar no seu cônjuge, sabe? As coisas estão indo mal e seu cônjuge deveria ser esse porto seguro para você. Agora, se você está sendo processado no seu negócio porque dormiu com sua secretária e está sendo processado por, sabe, assédio sexual no escritório, isso é um conjunto totalmente diferente de problemas. Um grande conjunto de problemas. É um grande conjunto de problemas e você vai ter problemas em casa e no trabalho. No entanto, supondo que seja uma queda nos negócios, porque a economia está terrível e há algumas tarifas surgindo. Eu tenho vários clientes, você sabe disso, que estão tendo algumas quedas nos negócios por causa de tarifas e você sabe que eles importam seus materiais de origem e coisas assim. Você sabe que isso deveria ser onde está seu porto seguro, você sabe que vamos passar por momentos difíceis e precisamos descobrir isso e você sabe conservar nossos recursos e coisas assim, isso deveria ser seu porto seguro. E esse deveria ser o lugar onde você obtém esse consolo. Mas você não deveria sentir vergonha em sua casa. Quer dizer, se você tem um bom relacionamento. O que acontece se você quiser correr mais riscos e você nem sempre foi um tomador de riscos? Digamos que duas pessoas são casadas e ambas trabalham de 9 a 5. Alguém quer começar um negócio. Como você gerencia essa conversa com seu cônjuge? Sabe, isso acontece bastante. Isso acontece e o cônjuge fica confuso, sem entender do que se trata. Especialmente onde você tem um que quer ser mais aventureiro e o outro quer evitar riscos. Sim. E isso pode ser, você sabe, pode ser difícil. E isso você sabe, é um lugar onde, você sabe, um cônjuge simplesmente tem que tomar a frente no casamento e dizer, você sabe, eu quero tomar essa decisão por nós. E se isso, você sabe, se der errado, eu assumirei a culpa, você sabe. E esse é um lugar onde você quer ter, ou você sabe, sua rede de segurança financeira. Nós temos essa reserva financeira. Mas, você sabe, eu quero seguir em frente com essa ideia. Muitas vezes acontece de um cônjuge querer deixar um emprego assalariado e se tornar um empreendedor. E isso você sabe, é um risco. E às vezes você só precisa fazer e vocês precisam confiar um no outro. Sim, e eu acho que a última reflexão sobre empreendedorismo, dinheiro, relacionamentos, o que você faz com seus filhos? Como você prepara seus filhos? Existem coisas que você deveria saber sobre prepará-los para o sucesso, fundos fiduciários, eu não sei, eu ainda não tenho filhos. Isso é algo que eu preciso descobrir, então estou perguntando para você, para mim, se eu estou ganhando dinheiro na minha carreira e estou felizmente casado. Nós falamos sobre acordos pré-nupciais, falamos sobre estabelecer a estrutura antes de dizermos eu aceito, mas e sobre o planejamento familiar, o planejamento do legado, porque você não quer que as crianças sofram por causa de um divórcio, e eu acho que as crianças sofrem por causa de divórcios, então quais são as coisas que as pessoas deveriam saber? Sabe, eu acho que as crianças são resilientes e elas seguem as dicas dos pais. Eu vi crianças que sofrem com o divórcio, eu também vi crianças que têm resiliência e se saem bem. Eu acho que elas sempre vão seguir as dicas dos pais. Os pais que brigam e colocam seus filhos no meio do divórcio. Sabe, são eles que vão sofrer. As crianças cujos pais dizem, sabe, nós podemos discordar como cônjuges, mas ainda vamos ser copais, né, sabe? Essas crianças ficam bem, elas se ajustam e continuam indo, sabe? Eu tive clientes que se divorciaram e moravam na mesma rua. Eu realmente tive um casal que comprou a casa onde os becos se encontravam. Então, as crianças podiam apenas ir de portão em portão e eles compartilhavam a custódia e não brigavam por isso. E as crianças apenas iam onde queriam ir e eles compartilhavam a custódia e estava tudo bem, sabe? Então, sabe, o próprio divórcio não é o fator determinante. Sabe, pessoas que entendem que aquele ex-cônjuge ainda é família, sabe, essas crianças, e a família dessas crianças ainda são sua família.
Você será uma unidade familiar. Para sempre. E você vai criar essas crianças juntos. A família dessas crianças ainda é sua família. Então, o divórcio não precisa ser uma ruína para seus filhos. Existem salvaguardas financeiras que você deveria tentar negociar antecipadamente para as crianças ou não? Sabe, quero dizer, a realidade é que quem quer que seja, você sempre será financeiramente responsável pelos seus filhos, sabe? Ah, não, eu quis dizer. Sim, não, essa não era a questão. Você sempre será financeiramente responsável. Eu quis dizer que nas fases do acordo pré-nupcial são coisas que você deveria dizer: ei, independentemente do que aconteça ou da divisão de bens, X quantidade deve ser destinada para as crianças. Claro, quer dizer, você pode estabelecer isso no seu acordo pré-matrimonial. Você pode criar um fundo fiduciário antecipado para as crianças se tiver condições financeiras. Sempre crie um fundo fiduciário para as crianças, preferencialmente um 529. E você sabe, eu sempre faria isso primeiro, porque você sabe, esse pré-planejamento para as crianças nunca vai ser desperdiçado. Você sabe. E você sabe pré-financiamento de mensalidades universitárias, pré-financiamento, você sabe. Qualquer coisa que você possa colocar em um fundo fiduciário para as crianças sempre será melhor para que elas sejam cuidadas. Michele, você passou por muitas experiências e agradeço tudo que ensinou ao público. Eu quero dar a eles a oportunidade de se conectar com você, de seguir você, de consumir mais do seu conteúdo. Tenho certeza que você produzirá mais conteúdo, possivelmente expandindo seu próprio podcast. Sou muito otimista em relação a podcasts. Espero que você lance mais episódios próprios, onde as pessoas podem ir para se conectar com você e saber mais sobre o seu trabalho. Sim, o melhor lugar é nas redes sociais, no Michelle O'Neill, em qualquer plataforma de mídia social. Estou principalmente no Instagram, mas você pode me encontrar em todas as redes sociais. Incrível. E sempre gosto de fazer essa última pergunta. Você deu muito para o público, mas digamos que você teve que pegar seus anos de sabedoria e ainda todas as coisas que você aprendeu e resumir em uma coisa. E a perspectiva é que você tem que passar esse único pedaço de informação para seus filhos. Qual seria a lição mais importante da vida? Por que é tão importante? E o que você passaria para seus filhos? Acho que a única lição de vida que eu passaria para meus filhos é a mesma lição que meu pai, sabe, passou para mim. Espero que de uma maneira um pouco mais habilidosa do que como ele me passou. Mas isso é para, sabe, apenas pensar 5 movimentos à frente o tempo todo e não ser reativo à vida, sabe, para implementar. Pense no 5º movimento e 5 movimentos à frente no xadrez. Jogue xadrez, não damas.